conhecido como Célia Tupinambá. Moro na região de Serra do Padeiro, aldeia Tupinambá de Serra do Padeiro, território Tupinambá de Olivença, sul da Bahia. Eu sou Juliana, meu nome é Etnico Nayara, pertenço ao povo Tupinambá de Olivença. Moro na aldeia Igalha. Estou aqui para falar um pouco, sobre como está a situação da nossa aldeia devido a esse grande inimigo invisível que é o Covid-19. Eu me chamo Olinda Muniz Vanderlei, sou indígena e faço parte da comunidade do povo Pataxó Ranhanhan. O território fica localizado no sul da Bahia. Eu vim falar um pouco sobre o Covid-19 e de como essa pandemia vem afetando a vida do povo Pataxó Ranhanhan. Todos aqui quem fala é o cacique Lucas, do povo Pataxó Ranhanhan. Sou o cacique Aruan Pataxó, da aldeia Coroa Vermelha. Estou presidente da Federação Pataxó e Tupinambá do extremo sul da Bahia. Sou Sairi, aqui da território Barra Velha, comunidade do Xandó. Meu nome é Miguel Marcolino Barbalho. Sou Tumbalalá, moro no município de Curaçá. Bom, eu me chamo Dinaman Tuxá, sou do povo Tuxá de Rodelas, no extremo norte da Bahia. Meu nome é Júnior, sou da etnia Nassé, moro na reserva Tábua dos Anassé, no município de Calcaia, estado do Ceará. Olá, eu sou Célia Chacriabá, do povo Chacriabá. O território Chacriabá é localizado no município de São João das Missões, no extremo norte de Minas Gerais. Faz parte do bioma do Cerrado. Hoje, em torno de 70 povos indígenas no Brasil vivem no bioma do Cerrado. Meu nome é Edete, nasci aqui no Chacriabá, morava na aldeia Brejo, hoje eu moro na aldeia Barreiro. Quando a gente teve já os primeiros notificação no estado, no país, a gente já se precaveu dentro da comunidade, fazendo reuniões com as principais lideranças e achamos melhor de ter o controle de entrada e saída dos estranhos e das pessoas entrando dentro da comunidade. Então, foi tomada a medida de fechamento da BA 668 e da BA 669. Uma foi fechada totalmente e a outra parcialmente, através de correntão e controle, ficha de controle, para saber da entrada e saída das pessoas. Na BA 669, está tendo a parceria com o pessoal dos assentamentos, e o pessoal da comunidade. Se surgir um foco, a gente já sabe onde está, para isolar e tentar resolver. E na BA 668, também temos outro grupo de pessoas e também de pequenos produtores também, que somou depois. Tivemos outras conversas e esclarecimento, e quando o município de Itabuna já teve uma grande proliferação do vírus e Ilhéus, então as pessoas viram que o que a gente estava fazendo não era em vão, então reuniram somar junto com o pessoal da comunidade e viemos para a Barreira. Então aí os pais se revezam. Estamos tentando o máximo, evitar que o não indígena, que até os parentes que sejam de outras aldeias venham nos visitar ou venham ficar percorrendo o nosso território. Mas a gente fechamos as portas, estamos dando todas as informações para os parentes, segundo as orientações da Organização Mundial da Saúde, A parte de higienização também estamos explicando muito para os parentes e falando o que está acontecendo, a nível mundial, quantas pessoas estão morrendo devido a esse vírus. Conscientizando mesmo os nossos parentes a ficarem dentro das nossas aldeias e não saírem. Assim que o governador decretou estado de isolamento social, o povo Pataxó começou a se preocupar com a disseminação dessa doença. Só que só foi tomado, de fato, alguma medida de proteção ao território algum tempo depois, quando se percebeu que a doença estava se aproximando da comunidade. E assim foi diagnosticado alguns casos na cidade de Itabuna e na cidade de Camaquã. O povo Pataxó começou a se organizar e começou a fazer algumas barreiras nas entradas da aldeia. Estamos agora nesse momento na região do Rio Pardo, onde se encontra a nossa barreira aqui
combate ao coronavírus, né, onde também está localizada na região ali da Água Vermelha, que se encontra outra barreira, em Itaju do Colônia, na aldeia Barretá. Então estamos nesta tarefa do combate ao coronavírus, né, e graças a Deus tem sido bem aceito pelos municípios vizinhos, né, do povo não índio, né, o município de Pau-Brasil, o município de Itaju do Colônia, o município de Camaquã, né, e os não índios, graças a Deus, que estão sabendo, estão cientes desta barreira que se encontra localizado, né, na rodovia que dá acesso ao município de Pau-Brasil a Potiraguá. Tomamos medidas de contenção e também de preservação das nossas famílias, principalmente com o fechamento de todo o nosso comércio aqui na aldeia Coroa Vermelha, no município de Cabralha, que são mais de 400 lojas, pontos comerciais, o fechamento da nossa escola, o posto de saúde sempre está em alerta, né, orientando as nossas famílias. E também uma das medidas tomadas pelas comunidades foi o isolamento social. E com isso, para a gente, todos nós ficarmos em casa, que sabemos que os municípios aqui da Costa do Descobrimento, vários casos confirmados do coronavírus, e isso tem sido prejudicial. Como nas nossas aldeias temos vários anciões, né, pessoas que são livres da nossa história do povo pataxó, é necessário que a gente tome medidas, né, para poder preservar as nossas vidas. Assim que soubemos dessa pandemia, os lideranças aqui das extensões da aldeia Barra Velha, juntamente com o cacique Ciruí, do centro aqui da aldeia Barra Velha Mãe, se tomou a atitude de fechar as principais entradas da nossa aldeia, né? E de lá para cá a gente está tendo a restrição com as pessoas, só entra pessoas que é da nossa comunidade, que vai lá fora e faz sua compra e volta para o isolamento dentro das suas comunidades. Diante de toda essa dificuldade que a gente temos de falta do turismo, né, uma vez que a gente vive direto do turismo em Caraíva, Caraíva também se tomou a precaução de fechar a entrada também e de não alugar para turista, para que nós não venha ter esse contato. No primeiro momento a gente tomou a decisão de fechar as entradas, mas a gente conscientizou todas as famílias indígenas para que não deixasse ninguém entrar. E assim o pessoal tiver esse cuidado, deixando esse espaço livre para sair com a saúde, o pessoal da saúde, pessoal de fazer as compras, doente. Falar um pouco sobre o coronavírus é abordar um tema que amedrontou muito a comunidade, né? A comunidade hoje, pelo fato de fazer limite com os municípios, né, e a gente ter um controle através de porteiras, e como tomamos conhecimento que esse vírus estava circulando aqui na região, algumas medidas foram tomadas. Entre uma delas foi fechar, né, a entrada da comunidade. Isso com certeza gerou algum desconforto para a sociedade não indígena, para a população da cidade, né, que tem costume de transitar sobre o nosso território, que é pequeno, mas mesmo assim faz margem com o rio, então há uma grande circulação de pescadores, de pessoas que não faz contexto da comunidade, que está acessando sobre o nosso território. As medidas que temos adotado para o enfrentamento do coronavírus é ficar na aldeia e o fechamento da aldeia para evitar que o vírus entre. Para isso foi organizado porteiros para controlar a entrada e a saída de indígenas moradores da reserva e evitar visitantes. As lideranças de Chacriabá, como a principal medida, estabeleceu norma de critério do fechamento, colocando faixa na entrada do território, mas não foi suficiente porque vários comerciantes queriam adentrar o território de Chacriabá, também vindo muitas pessoas que estão trabalhando fora, vindo das firmas, porque no primeiro momento os estudantes também estavam retornando, mas nós criamos um protocolo também de atendimento, de monitoramento e avaliação.
Isso. No primeiro momento, o jornalista, a televisão, o meio de comunicação, foi todo contra a própria comunidade. Aí até então, a cidade de Buerarema tinha promovido feira livres, tinha promovido vários, baixou o decreto, que é onde podia as pessoas circular, o comércio estaria aberto, sendo que já havia uma sondagem de ter pessoas com contágio. Então a gente já teve um embate maior, o qual o prefeito da cidade circunvizinha, da cidade de Buerarema, já veio com tudo, com a polícia já atirando, então tentando tirar de qualquer maneira essas barreiras, que foi fechada totalmente por conta que a gente já sabia da resistência que eles tinham. Então, devido ao fluxo ser maior, então foi tomada essa decisão. E aí, em contrapartida, teve um ataque muito maior. Sim, a primeira denúncia ocorreu em vários municípios, principalmente em Una, mas vieram averiguar e eles também nos orientaram que a gente estava correto sobre a BA 669. Então veio a polícia de Una e veio a polícia de São José da Vitória averiguar a denúncia. Então viu que era verídico, que estava sendo um fechamento. Mais uma vez a gente já tinha sentado com as lideranças círculo vizinha, com o pessoal de assentamento e o pessoal dos principais políticos, vereadores também informando dessa decisão dentro da comunidade. E aí, de repente, de uma hora para outra, a cidade teve que fechar as suas portas e fazer o monitoramento. Então aí aliviou um pouco aqui dentro da comunidade, que aí ele pedia pessoal de Porto Seguro, de Itabuna, de várias regiões circular. Então eles tinham um controle também e tá já monitorando, já estava no caso monitorando 45 pessoas, né? Então quando a gente soube, eles já estavam monitorando 45 pessoas. Aí houve uma parceria, a gente desobstruiu a estrada, botamos correntão e houve uma parceria. E aí eles mandaram material, mandaram medidor, mandaram máscara, luva e as fichas de pessoas possíveis de contágio. Então houve aí, depois de sair, houve uma parceria, depois de grande ameaça e depois da negociação, eles viram que a gente estava coerente e correto para poder não trazer esse vírus para dentro da comunidade, uma vez que são as estradas principais que dá acesso a Canais Vieira, a Una, a Ilhéus. Então não é uma cicloviária que não leva ninguém a lugar nenhum, mas sim a vários outros lugares. Mas infelizmente o nosso território Tupinambá ainda não é demarcado. Então nem todas as comunidades têm como fechar as suas aldeias. Então estamos vivenciando um momento muito difícil. Algumas aldeias estão sujeitas, né, a ter esse andarilho dentro delas, devido a que a gente ainda tem muitos fazendeiros, né, muitos mineradores dentro do nosso território. E isso eles estão aproveitando esse momento para estar extraindo cada vez mais, né, e destruindo a nossa mãe terra. Os areais clandestinos estão aproveitando ainda mais, né, para estar podendo tirar a mineração, as areias dentro do nosso território. Não só areia, como madeira e outros bens nossos bruto, né? Natural. E por muitas comunidades indígenas, o pessoal também fizeram o fechamento das suas aldeias, das estradas, né? E muitos desses aí também foram ameaçados por pessoas que queriam passar, ou mesmo um turista vindo de outras localidades para adentrar nas comunidades ou passar nas estradas de acesso, e todas as aldeias da região fecharam esses acessos. Então foram ameaçados também por pessoas não indígenas. E no dia 4 de abril, como se não bastasse esse momento todo agravante que nós vivenciamos, a polícia também fez uma operação, convocando várias outras polícias de outros municípios vizinhos, adentrou o território de Chacriabá de forma muito violenta, descumprindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, descumprindo também a organização interna e colocando em iminente risco a população de Chacriabá. Todos nós ficamos muito preocupados, as lideranças tomaram como medida também fazer uma ação também de solicitação
porque a forma que as polícias vêm tratando também a população Jacriabá, entrando de forma arbitrária, isso não pode ser dado como uma coisa naturalmente. Então, nós vamos fazer os encaminhamentos possíveis também de denúncia para o Ministério Público, entendendo que nenhum poder está acima da nossa segurança, da nossa população, colocando em risco também a população e possivelmente está trazendo até a contaminação. Eu acho que o maior desafio está na questão do trabalho da agricultura, de escoar a produção, né, de comercializar, né, porque a gente tem uma grande mercadoria, produtos, cacau, banana, cupuaçu, diversos cereais. Aí tem uma grande parte da comunidade se organizando, plantando nesse período, que é o período de plantio. E aí o que se pega mais é na questão do escoamento da produção, por conta nesse momento não pode ter aglomeração, aonde vender, aonde entregar, como entregar, e quem está o fornecedor lá não está podendo vender. Então, também na ida para fazer para o banco, vender a farinha, receber o dinheiro, como esse dinheiro está vindo, porque tem que passar pelo banco. Então, tem uma dificuldade nessa questão do acesso ao banco. Então, até então, a questão não tem ainda ninguém ainda passando necessidade de fome, essa questão. Mas mais a dificuldade mesmo é que todo mundo está enfrentando, desde o comércio mesmo, porque é uma coisa que é de consciência de todo mundo, para não ter aglomeração, respeitar o espaço, né, de distanciamento social. Então, usar as máscaras, usar o gel, álcool gel. Então, essa dificuldade de acessar esses produtos, né, que a gente tem uma dificuldade. E aí eu venho falar para vocês que de antemão a gente não tá só lutando contra esse inimigo invisível, mas também estamos lutando, né, contra a fome. Muitos parentes, né, não têm o que comer. E isso é o que nos está doendo ainda mais, pelo fato de que algumas famílias, eles, por viver da agricultura familiar, não estão tendo como vender os seus produtos, né, devido às feiras estar fechadas. E aí, com toda essa situação, a gente, enquanto liderança, enquanto movimento, estamos pedindo contribuição aos parceiros para poder fazer mini cestas básicas, né? Também estamos arrecadando máscaras, álcool em gel, para poder estar distribuindo aos nossos parentes dentro do nosso território. O nosso território tem 54.100 hectares e faz parte de 3 municípios, que é Pau-Brasil, Itaju e Camaquã. Então, o território é grande e é mais difícil, né, fazer esse controle de acesso para as pessoas não acessarem a comunidade. A comunidade vive de subsistência através de agricultura familiar e da venda do leite. Os carros de leite entram para pegar o leite de manhã, as famílias, todo sábado, os que vivem de subsistência, vêm para a feira para vender seus alimentos. Então, assim, suas verduras, né, e o que produzem dentro da comunidade. O povo da comunidade também vem para a cidade, né? O povo vem fazer compra, né, ou pegar mesmo um dinheiro, né? Então, assim, vem ao banco, vem pagar alguma conta. Então, a gente percebe que apenas a barreira não é o suficiente para proteger, né? O que nos preocupa é que, como em qualquer outro lugar, tem pessoas da comunidade que vêm, que também não está se protegendo adequadamente, né? O que a gente consegue ver também dentro da cidade, né, que é a cidade de Pau-Brasil, é que tem muita gente circulando na rua, né? Então, assim, as pessoas que estão vindo da comunidade para a cidade acaba tendo contato com essas pessoas, né? Mesmo que use máscara, a gente sabe que as máscaras, só o uso da máscara não é o suficiente. Outra questão que acontece dentro da aldeia foi essa questão de que está sendo ruim para algumas pessoas, é justamente a questão de saúde, né? Tem gente que faz tratamentos, né? Tratamento de câncer e outros tratamentos mais sérios que precisam de acompanhamento. Então, essas pessoas não estão podendo fazer esses tratamentos.
né, em relação também a abastecimento de água na nossa comunidade. O carro-pipa se encontra, né, quebrado e necessitamos desse carro-pipa para abastecer também a nossa comunidade, né, neste período em que vivemos, né, com este vírus. O principal desafio das nossas comunidades é o isolamento social, para poder a gente não ter esse contágio. E aqui na região da Costa do Descobrimento, como vivemos e a principal fonte econômica é o turismo, hoje há muitas necessidades das nossas famílias, principalmente na alimentação. Estamos tomando providência junto aos órgãos de Estado brasileiro, né? A FUNAI, a CONAB, a Secretaria de Justiça e várias outras instituições da sociedade civil, pedindo apoio também a pessoas que possam nos ajudar, né? A doação de cesta básica e kit de higiene pessoal, para nesse momento de crise e pandemia servir as nossas famílias. Tá sendo difícil para a gente aqui, como todas as aldeias, assim, a gente que vivia, né, do 80% aí dos artesanatos e dos passeios de bugre, e hoje se encontra parado essa principal economia, né, do turismo. E hoje os lideranças, né, das comunidades aqui já fez alguns documentos enviando para as instituições para trazer alimentos para essas comunidades até que se passa esse coronavírus, juntamente com a FUNAI também aí e as demais instituições. Mas nós está se virando como pode aqui, nós está buscando agora, se nós já plantávamos, nós está buscando plantar mais para a nossa sobrevivência daqui para frente, né? A gente está fazendo o que pode, plantando horta e outros tipos de coisa para que venha nos manter durante essa pandemia. O desafio que a gente está passando aqui é de segurar o pessoal, que todo mundo vive de roça, ter que segurar eles para eles não ir para a cidade, ter que aconselhar eles para eles se manterem em casa, hábito que eles não costumam ter, e a gente, esses hábitos que é obrigado para evitar o coronavírus, uns hábitos que a gente deixa a desejar, tipo usar máscara, essas coisas. No Nordeste, principalmente nessa região da gente, a gente somos um povo bem sofrido com dessa parte de fome, onde a gente é bem fraco, onde a gente não pode estocar comida, porque a gente não tira o suficiente para estocar. A gente, com um mês desse corona aí, a gente já está sofrendo um impacto na pele. A fome já está batendo na nossa porta. A gente não tem uma energia de qualidade, a gente tem o Rio São Francisco aqui para a gente se manter. Uma parte dos índios Tumbalalá mora na beira do Rio São Francisco. Essa parte que eu estou falando, que não consegue estocar comida. Mas tem a outra parte, que é nas Caatingas, essa é bem mais frágil ainda, porque não tem o Rio São Francisco. E está com 12 anos que choveu. Esse ano foi que veio chover, aí ele sobreviveu da Bolsa Família. Esse ano foi que veio chover, aí já tem alguns legumes, mas devido todo ano não ter chuva para tirar, as pessoas plantam pouco, sempre com medo de perder. E um dos principais impactos foi na questão do nosso dia a dia, do fumar cachimbo, de se reunir para conversar. Isso foi uma das coisas que impactaram bastante. E dentro disso tudo há um impacto também na questão da soberania alimentar, né? Temos limitações na aquisição de alimentos, dependemos muito de políticas públicas, uma vez que nosso território não é demarcado, então ficamos à mercê do Estado para garantir boa parte do nosso alimento. Então o auxílio emergencial foi uma realidade aqui para a comunidade,
E ainda estamos à espera, né, das cestas básicas que estão em fase de chegar. Temos conseguido ajuda por meio do Centro de Defesa e Promoção de Direitos Humanos de alimentos, aquisição de alimentos, para a garantia da segurança alimentar dos indígenas. Do mundo. Nesse momento, frente à pandemia, nós povos indígenas temos acompanhado de forma muito assustada, porque o medo que nos ronda, além da chegada do vírus, é também o medo da segurança alimentar, da fome também, que chega em nossos territórios indígenas com muita força. A medida que a gente está tomando para não passar fome, é isso mesmo, juntando uma coisinha daqui e acolá, é esse auxílio que o governo está dando, que está ajudando, e também o plantio das roças, que a gente colhe alguma coisa. E quem não tem, vai ajudando o outro. Vai um passando para o outro e assim nós vamos vivendo para não passar fome aqui no Chacriabá. O desafio que a gente está vendo aqui hoje é a uso da máscara, que a gente não acostuma, e também ficar em casa sem ter o contato com os outros, com os vizinhos, com as pessoas mais velhas que a gente visitava, ia na casa, dava aquele abraço, dava benção. E hoje a gente não está podendo ter esse contato com eles. Então, para nós, isso está sendo um desafio que nós não ficar em casa, porque tem que ficar em casa para evitar o coronavírus e não ir na casa dos vizinhos. Graças a Deus dentro da comunidade não. E ainda mais que a gente vem tratando isso desde quando os encantados nos informou que viria uma doença de fora. Então a gente se preocupamos muito. E depois a gente pediu aos encantados que aparecesse também uma solução. Ele disse que não ia ter a solução, porque os médicos, os homens de branco, não ia ter como saber curar. Mas que a gente tomasse alguns medicamentos naturais, que eles deram o nome das ervas, que a gente disponibilizou para algumas pessoas, e fizesse o chá e tomasse, que era para fortalecer o organismo, para fortalecer, para não, se chegar essa doença no organismo, a pessoa está com o organismo forte, para poder impedir dela desenvolver dentro do corpo. Então, eles pediram passar esse medicamento, tanto que todo mundo da comunidade que está tomando, fazendo uso desse medicamento, não gripou, não está com tosse, e outras doenças que as pessoas tinham melhoraram, sararam, né, praticamente, questão de infecção urinária e outras coisas. Eles melhoraram com essa medicação que foi passada pelos encantados. Então, devido a isso, a quem faz o uso da medicação, que é para usar quem tem fé, quem não tem fé não usa. Então, aí, mediante isso, graças a Deus, pelo nome dos nossos encantados, a gente não tem ninguém com esses sintomas, graças a Deus. E uma preocupação maior é pelo fato de que o nosso território, ele fica em 3 municípios. E a aldeia Igalha, ela é mais próximo, 16 quilômetros da cidade de Ilhéus, que é a cidade do sul da Bahia que tem mais casos de infectados. Infelizmente, a gente está muito preocupado. Estamos numa área muito vulnerável, de muito risco. Inclusive, a gente ficou sabendo que dentro da aldeia-mãe, que é a aldeia-mãe do povo Tupinambá, por não ter demarcação, 70% é urbanizada e existe muito não indígena dentro, principalmente pessoas de outros estados, de fora mesmo, daqui da nossa região. E com isso, a gente tem um pequeno punhado de terra, que é a nossa aldeia Igalha, é uma área de retomada que estamos nos resguardando aqui. E a gente já tem um caso aqui dentro do bairro de Olivença, confirmado pelo secretário municipal de saúde aqui. Então, a gente está cada vez mais preocupados com toda essa situação. E graças a Deus, não temos nenhum caso confirmado de coronavírus na nossa comunidade Pataxó-Ranranhe. É claro que no nosso município já temos casos confirmados, que é o município de Pau-Brasil. Então, neste exato momento, devemos tomar o máximo de cuidado possível. Nas comunidades indígenas aqui da Costa do Descobrimento, extremo sul da Bahia, ainda não teve nenhum caso confirmado de coronavírus, Teve vários casos suspeitos, mas a nossa equipe de saúde
sempre atento, o nosso posto de saúde, a Secretaria Municipal também de Saúde fez esse monitoramento, fez coleta de material e em sua análise não foi confirmado nada, né? Então, nas nossas comunidades, graças a Deus, não teve nenhum caso aqui em nossa aldeia Barra Velha, território, né? Curaçá e Abaré não tem nenhum caso ainda confirmado, mas nos municípios já tem suspeita de alguns casos. Curaçá tem 3 casos confirmados. Na cidade de Curaçá. E ainda surgiu casos suspeitos, inclusive um foi descartado. Hoje tivemos a notícia que alguns indígenas tiveram contato possivelmente com a pessoa contaminada. Estamos aguardando o desfecho de tudo isso. Até hoje existia 2 casos suspeitos no território Chacriabá, sendo que um desses foram descartados, mas nós acompanhamos com muito medo porque, já que não existe cura no mundo para esse vírus, todo o esforço, na verdade, é para não permitir e deixar que o primeiro caso adentre o território, porque... Então, nós temos uma equipe médica pela CESAI, o qual ela que traz as informações, né, dentro da comunidade, que teve algumas reuniões, quando foi possível, explicando da doença que estava se propagando e as prevenições que a gente poderia fazer. Então, foi dada uma palestra na sala de aula ainda, na escola, na comunidade, com as pessoas, e depois teve a campanha da vacina, da gripe. Então, foi passado na comunidade, na casa, e explicando também. Então, e a equipe está ainda acompanhando essa questão ainda da vacina, e aí foi feito esses esclarecimentos. Eu acho que faltou um pouco também, né, de orientação, principalmente para os povos indígenas, porque a CESAI, não tenho visto assim, uma campanha de conscientização, né? Mesmo que seja por vídeo, né? Via redes sociais, a gente sabe que muita gente da comunidade tem acesso, né, já à internet, então eu acho que esse seria um meio, né, de conscientizar as pessoas, né, principalmente o porquê elas devem ficar na comunidade, né, e esse tempo de exposição, quando vier à cidade, por quanto tempo ela deve permanecer no supermercado, né, essa questão de pedir, né, outros parentes indígenas que moram fora da aldeia para não vir para a aldeia nesse momento. Outra coisa que aconteceu assim, dentro da comunidade que foi legal foi o Wilson, né, que é da FUNAI, nosso representante da FUNAI aqui, representante da CTL local. Ele fez alguns áudios, mandou para os grupos, né, pedindo isso, que as famílias indígenas que moram fora da aldeia, que não viessem visitar, né, nenhum parente nesse momento. Ele falou também para as pessoas ficarem em casa. Então, assim, eu acho que precisaria de mais, né, desse tipo de orientação. Então, quanto mais gente a gente conseguir conscientizar da importância de permanecer dentro da aldeia, mais protegido, né, a gente vai manter o território. Né, e precisamos também do suporte, né, da CESAI, né, com álcool em gel, com máscara, com luvas, né, para a nossa comunidade. Né, e isto nós estamos orientando ao nosso povo, à nossa comunidade, né, que tem, né, sido conscientizado pelos caciques, pelas lideranças e conscientizado, né, e tendo atendimento também dos funcionários da CESAI aqui do povo Pataxó-Ranrã, né, juntamente com as lideranças se reunindo, se conversando, orientando também a orientar a nossa comunidade. Né. Sobre a informação também de como se cuidar e das consequências do coronavírus, as nossas comunidades estão atentas. Tem chegado pelas redes sociais, os nossos caciques e lideranças também têm sido aí orientador das famílias, né? Falado sempre, dando as orientações necessárias para que todos devem estar ficando em casa.
tanto pelas mídias sociais quanto também pela televisão, essas informações têm chegado nas aldeias. E aqueles que não têm acesso aos meios de comunicação são os próprios caciques, liderança, os agentes de saúde, toda a área de saúde estão fazendo visita e fazendo essa informação para que a gente tome os devidos cuidados contra o coronavírus. Estamos com uma equipe também muito competente, né, através da Sônia, Jade e seu grupo. E eles também estão conduzindo muito bem essas comunidades aqui, orientando no que pode aqui para que a gente fique bem prevenido. E o que a gente precisa estar ensinando o povo, precisa estar aconselhando. A gente, infelizmente, o estudo é WhatsApp, a gente a gente tem grupo, a gente está sempre falando em grupo, a gente somos mais de 8 mil indígenas, a gente não consegue reunir, até não pode reunir, a gente somos obrigados a estar falando para o grupo de WhatsApp, conscientizando ele. A gente deveria estar dizendo que a gente podia ter suporte de governo, de prefeitura para resolver essa situação. A gente não pode contar com o prefeito, a gente não pode contar com o governo federal, porque vocês estão vendo o governo federal, em vez de estar lutando para acabar com o vírus, em meio de combater, ele está se espalhando o vírus, está se aglomerando, levando o pessoal ao delírio, aonde você vê o vírus se espalhando através do presidente que deveria dar exemplo. Então, quando você tem governantes assim, a gente fica com medo, a gente não sabe o que fazer, a gente previne o nosso povo, mas infelizmente a gente tem essas pessoas que incitam a espalhar o vírus. A gente tem um sistema muito ruim de saúde, a gente depende da CESAI, mas a CESAI, eu estou falando que é governo federal, e o governo federal não está nem aí para pode morrer milhares, que ele não vai estar nem aí para o povo. Imagine para os indígenas. Ele já deixou bem claro toda a vida que não está nem aí para indígena, e a gente não vamos se enganar. Então a gente vai fazer, a gente vamos se apegar com o Pai Tupã, porque esse resolve a gente, algumas medicinas tradicionais, a gente se cuida com ela, a gente usa a medicina tradicional para prevenir o corpo da pessoa, para ficar forte. Né, seguindo orientações da OMS e também da nossa equipe multidisciplinar, que vem atuando de forma bem eficiente, apesar das limitações em termos de EPIs, né, a comunidade entende que tem essas limitações de estrutura para poder fazer um maior acompanhamento. Temos recomendado a lavagem das mãos com água e sabão corretamente. Essa é uma recomendação da equipe de saúde. Sempre estamos unidos, comissão de liderança junto com a comunidade, para evitar aglomeração e manter o distanciamento social e o isolamento social. Esses acompanhamentos da saúde a gente está tendo, porque tinha muita pessoa lá para fora trabalhando nas firmas, aí essas pessoas, com o desemprego lá, essas pessoas voltou para a comunidade, para o Chacriabá, e está tendo acompanhamento na área da saúde. Eles deu 14 dias para as pessoas ficarem em casa, as pessoas estão ficando e esse acompanhamento está tendo. Como a gente teve um momento aqui que teve na febre, a febre conhecido como a febre de 40, que meu avô perdeu várias mulheres dele, filhos, por conta de uma epidemia que deu, que até os peixes do rio, uma morreu.
o macaco caía. Então, que são registrados, que são passados para a gente das epidemias que foi ocorrido dentro do território indígena, então são passados pelos mais velhos. E a gente está vivenciando, a gente pensava que foi caso do meu bisavô, que foi caso do meu avô, não vai acontecer com a gente. Olha voltando aí, olha a epidemia aí de novo, vindo para acabar com os povos indígenas, né? Mais uma vez a epidemia nessas doenças. E cadê o governo proteger os povos indígenas? Ele faz apenas um ataque à comunidade indígena, não protege as comunidades tradicionais, os povos isolados que estão, né, à mercê disso, do garimpo, de evangelização, porque os povos indígenas já sofreram isso no passado e está vivendo isso hoje, no presente. Então, a gente pede para as pessoas colocar a mão na consciência, né, e ver tantos anos de história se repetindo mais uma vez. Não vamos deixar acontecer, principalmente com os povos indígenas, o que aconteceu, né, desde 1500, né, 520 anos atrás, que a gente vem lutando e resistindo pela nossa existência. E a gente já passou por várias doenças, várias epidemias, né, e temos fé no nosso Pai Tupã que vamos passar sim, vamos resistir ao Covid-19, mas podemos sim evitar que muitos dos nossos parentes sejam infectados. Para a humanidade, para a população brasileira, isso pode significar também uma grave ameaça populacional. Mas para nós povos indígenas pode significar o extermínio na totalidade dos povos indígenas. Conversando com o meu pai, com o meu avô, que na época também da doença do sarampo, pelo menos a cada uma pessoa, a cada família Chacriabá perdeu um irmão, perdeu um sobrinho. Isso para nós significa um medo muito grande, porque nós já sabemos o que é isso. A população indígena foi exterminada por doença, por várias contaminações, como gripe e outras doenças, comida contaminada, que foi sendo entregue de propósito como um projeto de colonização e de extermínio para a população indígena no Brasil. Então nós conhecemos essa história porque nós fomos vítimas dessa história. É muito triste ver um parente sofrendo e sem poder nos acudir, sem poder chegar perto, sem poder tocar. Então, e ser velado sem ter ninguém, ser enterrado parecendo um indigente. Então a gente não quer isso dentro da nossa comunidade, a gente não quer isso na comunidade de ninguém. Nós não queremos isso para seu ninguém. Então a gente pede a Deus, ao nosso Pai Tupã, os encantados, que nos proteja, nos guie e que livramos a gente dessa praga, né, dessa doença, e que seja um momento que as pessoas sentem em suas famílias, reflitam, conversem entre si, adquiram o conhecimento dos mais velhos, que são a nossa biblioteca viva, né? Então, os nossos conhecimentos vêm dos mais velhos. Então, cada experiência de vida que eles têm, que eles possam nos passar. Isso é interessante, que os mais velhos sentem com seus mais novos e conversem, e expliquem, falam da realidade, falam desse momento. Porque a gente tem um momento muito cibernético, né? Todo mundo só na internet, nas lives, isso e aquilo. Mas um momento de mãe, filha, pai, filho, né? A família sentar em volta do fogo e conversar, saber das histórias, saber da vivência, saber desses momentos. Eu falo para todos vocês, né, que estão, sejam indígenas ou não, esse vírus, ele não escolhe cor, raça e nem distingue, né, a parte financeira, né, as classes. Então vamos conscientizar, evitar mesmo de ficar nas ruas, visitando as aldeias e fazendo todas as orientações que a Organização Mundial da Saúde está nos indicando. Vamos todos juntos combater esse inimigo invisível que é o Covid-19. Fique nas suas aldeias, fique em casa. Então, juntos somos mais fortes e vamos ajudar a combater este coronavírus. Eu chamo a atenção das comunidades indígenas do extremo sul da Bahia como um todo e do Brasil. Fiquem em suas aldeias, procure sempre preservar as suas famílias e peço às instituições responsáveis pelas políticas públicas indígena brasileira que dê esse apoio total para que as nossas comunidades não sofram nesse período
dessa pandemia do coronavírus. Um forte abraço para todos vocês. Mas a gente está fazendo o que pode. A gente somos um povo que a gente somos resistente, a gente somos forte. A gente, se Deus quiser, a gente vai superar. Passando isso, a gente vai vencer. A gente tem muita fé em Deus. A gente somos de uma religião onde a gente tem muita fé e trabalha com fé e somos resistentes. Então, quem puder, fique na aldeia. É muito importante entender hoje o pedido, o esforço dos povos indígenas do Brasil, que ontem saiu dado também, que cresceu em torno de 800% a mortalidade causada pelo vírus nos territórios indígenas. Nós acompanhamos com muita preocupação porque o mundo, a população brasileira precisa entender que essa crise respiratória, essa guerra respiratória é também uma guerra civilizatória e que a quem sobreviver essa guerra civilizatória humanitária vai ter que enfrentar um segundo momento também de outra crise respiratória que é causada pelas mudanças climáticas. Mas se matar todos os povos indígenas e o governo brasileiro, os estados, não assumir a responsabilidade, adotando medida, plano de contingência para as populações indígenas, não vai poder apenas justificar isso como uma fatalidade. E aí vai ter que enfrentar a segunda guerra respiratória, mas já vai ter matado o maior balão de oxigênio do mundo, que é os povos indígenas. E nossa luta sempre foi pelo direito e a garantia do ficar em casa, do ficar na aldeia, ficar no território. Porque o território sempre foi a luta da nossa morada coletiva, mas principalmente da nossa morada interior.